E aí, torcedor São Paulino, vamos voltar a falar mais uma vez daquela polêmica lá ainda, que ainda não acabou ainda, né? O polêmica lá do Choque Rei. Vamos falar dos bastidores, das tretas mais uma vez, né? Dos bastidores também, sobre as punições para dirigentes e jogadores também. Vamos falar também das polêmicas aí, os palmeirenses que estão chorando agora, né? A Leila, a mamãe Leila, o Abel, a diretoria do Palmeiras estão chorando agora, né? É incrível, né? E vamos falar também da arbitragem também, né? E prejudica mais o São Paulo e beneficia o Palmeiras, né? Engraçado, o clube mais beneficiado nesse Campeonato Paulista se chama Palmeiras, né? E agora eles estão acusando o São Paulo de ser beneficiado, né, pelo STJD, no TJD lá, né? Incrível, né? O São Paulo é o prejudicado e nós que temos que pagar o pato, né? E o Palmeiras quer que se achar limpinho, que não foi prejudicado pela arbitragem, que não expulsou o jogador do Palmeiras, que não expulsou o Abel, que não expulsou ninguém da área técnica do Palmeiras. Mas quem tem que pagar o pato? O São Paulo, né? Por incrível que pareça, nós somos os vilões e eles são os coitadinhos, né? Os coitadinhos, né? Impressionante, né? E aí quem se ferra? O clube, o São Paulo Futebol Clube, que vai ter que pagar uma multa. São Paulo foi obrigado a fazer isso, né? Abrir um acordo com a TJD, né? Porque senão o São Paulo com certeza ia perder jogadores, principalmente o Rafinha, o Ayrton Rato, o Caleri. E o Carlos Belmonte foi punido, né? Com o rigor da lei, né? O Carlos Belmonte ontem fez uma retratação, ele fez a retratação, foi na terça-feira. E aí pedindo desculpas pro Abel lá, fez até um teatrinho lá para poder tentar limpar um pouquinho, né? Para tentar fazer aquela retratação, né? O vídeo de retratação, né? E depois mandou lá para o TJD para poder entrar em acordo, né? Para poder só pagar a multa. O São Paulo entrou de acordo para pagar só a multa, para livrar alguns jogadores da suspensão, que na minha opinião seria vergonhosa, né? Na minha opinião, eu acho que na minha opinião o Belmonte não deveria nem ter mandado aquele vídeo de retratação, cara. Todo respeito, o Belmonte podia ter lá falar assim, ó, o Abel fez besteira, falei merda, falei, eu tenho que ser punido, tem que ser punido. Na minha opinião, ali o Belmonte podia ter ido lá falar, ó, eu errei, eu peço desculpa sim, mas pessoalmente, não naquele vídeo, né? Tentar retratar ali no vídeo para tentar. Porque com certeza o Palmeiras estão putinhos, estão magoadinhos, mas o Belmonte sofreu uma punição, né? Vai ficar 30 dias afastado, não vai disputar mais, não vai participar mais do Campeonato Paulista, né? E não vai estar lá participando do São Paulo, então vai ficar de fora, tá suspenso, punido, suspenso, com multa, vai pagar a multa também de 50 milhões. Então, no total das multas, São Paulo vai pagar 205 mil reais, né, sobre as multas de Rafinha, de Rato, de Caleri, do Júlio Casares, do Belmonte, do Chapecó, da turminha lá que participou da confusão lá da arbitragem, que na minha opinião, quem deveria ter sido punido era o árbitro. Quem é o verdadeiro culpado pelo problema lá do clássico, né, pela polêmica do clássico, era o árbitro Matheus Delgado, Candansan e a Daiane Muniz do VAR, né? Então eles, o quarteto de arbitragem e a arbitragem do VAR também, a sala do VAR. Então tem que punir, quem deveria ter sido punido era eles e não o São Paulo Futebol Clube. Quem saiu mais prejudicado fomos nós. E os palmeirenses estão alegando que nós estamos sendo beneficiados lá no TJD, na federação, para poder, né, isentar de alguns jogadores, que na minha opinião foi vergonhoso, porque quem causou esse polêmico, quem causou toda essa intriga, essa treta, foi a arbitragem, foi o seu Matheus Delgado, foi ele, a arbitragem ruim dele, e da assistente do VAR lá, a Daiane Muniz, eles não foram punidos, mas só o São Paulo Futebol Clube e os palmeirenses agora estão chorando, queria punições pesadas para nós, e eles, os palmeirenses, e o Abel Ferreira, vou proferir xingamentos pro árbitro.
Entendeu? E os assistentes do Abel xingou o árbitro. E nem na súmula o árbitro colocou lá, cara. Então já é vergonhoso, cara. Não expulsaram nem o Richard Rios naquele jogo. Aquela expulsão, aquele pênalti que não deu. Cara, é vergonhoso, cara. Mas pro Palmeiras, tudo acontece, né? Porque o Palmeiras, essa temporada, não teve nenhuma expulsão, né? O Abel não foi expulso, por quê? Fez um acordo com a arbitragem para não ser expulso, porque deu chilique, reclamou. Ah, tava reclamando que toda hora eu tô sendo expulso, toda hora eu tô sendo perseguido pela mídia, tô sendo perseguido pela arbitragem. Ah, os palmeirenses não podem falar nada, né? Hipocrisia verde, né? E a mamãe Helena fica chorando. Ai, deveria ter sido punições justas, deveria ter ido lá punido eles têm que pagar porque eles quiseram. Cara, é festival, é um verdadeiro festival de horrores. Circo dos horrores. E os palmeirenses acham que são as vítimas, né? E nós somos os culpados. É inacreditável como é a fala vergonhosa da senhora Leila, né? Porque ela não fala quando o Abel chuta o microfone, quando ele pega o celular de jornalista, quando ele xinga o árbitro, xinga o jogador, ofende todo mundo. E agora nós que temos que ser culpados, o Abel é o santinho. Ele tem que criar uma estátua dele que ele é um mártir. Ah, eu sou mártir, eu tô sendo perseguido por eles aí, estão sendo perseguidos. E a imprensa pega isso, cai na conversinha, cara. É lamentável como é que essa mídia podre, nojenta, fica passando pano pro Abel Ferreira. Fica passando pano pra essa cambada de vagabundos. E nada acontece com o Palmeiras, que o Palmeiras nunca foi prejudicado nesse Campeonato Paulista. Foi o clube que mais foi beneficiado. Então eles estão falando que nós estamos sendo beneficiados. Como vocês são hipócritas, nojentos. Como vocês são hipócritas. Vocês falam, que o São Paulo que está sendo beneficiado lá, está indo lá tentando acordinho para poder tentar, né, limpar, né. Mas na verdade, quem deveria ter sido punido é a arbitragem. Mas como o São Paulo está pagando o preço disso, preço de há muitos anos que o São Paulo já foi prejudicado pela arbitragem, mas ninguém fala, né? A mídia não fala, a imprensa não fala. E só nós que temos que falar, né? Só os torcedores, os verdadeiros torcedores. Que tem poucos na mídia aí, tem poucos São Paulinos aí na mídia. É uma minoria que está na mídia. A maioria é palmeirense, é corintiano, é flamenguista. É todos esses outros na imprensa. Agora, o São Paulo não pode ter bastidor, né? É engraçado, o Palmeiras pode ter, né? O chororô, o estadalhaço, quando perde, fica reclamando, quando fica, ainda, mesmo que é beneficiado, ainda quer ter razão. E a imprensa, é claro, que compra essa conversa, porque eu não sei se a Leila tá pagando um pix para eles lá, né? Pra imprensa, para falar bem do Palmeiras, falar que o Palmeiras é campeão mundial. E a imprensa compra isso. Ah, o Palmeiras é campeão mundial. Entendeu? Ah, vamos ser bicampeão mundial. Cara, como vocês são vergonha, como vocês são baixos. Se acha grande, mas é pequeno, cara. Como vocês são soberbos, hein? Um time mais soberbo se chama Palmeiras. Nem o Flamengo. O Flamengo também foi bem soberbo. Ultimamente o Flamengo foi bem soberbo. Mas o Flamengo também aprendeu também, né? O Flamengo no ano passado achava que ia ganhar tudo e não ganhou nada. Agora o Flamengo tá mais tranquilo, ganhou um campeonato carioca. Tá vendo o Flamengo? O Flamengo parou de ser soberbo. O Palmeiras não. O Palmeiras continua time soberbo e ainda quer ter razão em tudo. Não quer falar nada, não pode questionar, né? Quando é beneficiado, não fala nada, fica calados. São hipócritas, né? Mas quando o São Paulo não pode nem reclamar, então o São Paulo tem que parar de reclamar da arbitragem, né? Quando é garfado, o São Paulo tem que aceitar, né? Quando ele é prejudicado. Nós fomos prejudicados 4 jogos. Entendeu? 4 jogos a gente foi prejudicado. Mirassol, né? Santos. Entendeu? Aquele jogo lá contra o Bragantino e contra o Palmeiras, cara. O São Paulo foi 4 vezes prejudicado pela arbitragem, mas ninguém fala, né? Ninguém fala de como o São Paulo é prejudicado pela arbitragem, mas ninguém fala que o São Paulo é prejudicado, né? Mas é impressionante. É impressionante como a arbitragem brasileira
é uma vergonha como a Federação Paulista de Futebol, a CBF, essa comissão de arbitragem que persegue o São Paulo, sempre perseguiu o São Paulo nessa temporada. Não é de ontem, não é de hoje e vai ser sempre. Agora nós temos que saber amanhã, né? Porque amanhã vai sair, né, a escala de arbitragem, né? Vamos ficar de olho, cara. Vamos ficar de olho porque nas quartas de final a gente vai pegar um jogo único, jogo em casa no Morumbis contra o Novo Horizontino. A gente quer ter um árbitro bom, que também seja imparcial. Que seja imparcial no jogo de domingo contra o Novo Horizontino. Vamos ganhar na bola, não na arbitragem. Não vamos ficar só dando chilique toda hora. Nós temos que ter árbitros bons. Infelizmente não temos árbitros bons nesse futebol brasileiro, futebol paulista. Então nós temos que melhorar. Mas infelizmente é uma vergonha que sempre acontece com o São Paulo. E nós que ainda temos que pagar o pato. Nós que temos que pagar o pato. Um absurdo. E nada acontece para aquele time verde, né? Nada acontece. Então eu vou dizer para vocês, o Palmeiras vai pegar a Ponte Preta, né? No sábado, né? Eu quero ver, hein? Se tiver um lance polêmico contra a Ponte Preta, se tiver a mesma coisa que teve no jogo contra o Botafogo, que é expulsar um jogador do Botafogo, que nem falta foi. O Rony, ele se jogou, foi malandro. Cavou uma falta ali, né? E sempre contrário, né? Aí eles não falam nada. O palmeirense não fala nada naquele lance lá. Mas como o palmeirense quer ter razão, acho que é dono da razão, pode falar o que quiser ali. Os palmeirenses querem achar que eles são dono da razão. E não são dono da razão. Entendeu? É uma vergonha, cara. Sempre acontece para favorecer esse timeco verde, né? Esse apito verde, essa imprensa verde. E ainda a Federação Paulista de Futebol não pune o verdadeiro culpado, que são os árbitros, que fica passando o pano. E ainda pune quem? Jogador de São Paulo. Coloca o jogador na suma. O Belmonte foi bem suspenso, sim. Bem suspenso. Os outros jogadores, na minha opinião, não mereciam ser punidos. Por quê? Pelo menos pagavam uma multa. Davam uma multa para eles. E se tivesse julgamento hoje, não valeria em nada. Porque senão o São Paulo tem obrigação lá na federação, lá na TJD, pedir um efeito suspensivo. Que na minha opinião seria mais válido. Porque na minha opinião, o julgamento justo seria se o Abel fosse julgado, expulso, porque já criticou, já detonou a arbitragem, a Federação Paulista de Futebol. E lembra aquela declaração lá muito mais forte do assistente do Abel lá, o João Martins, criticando o futebol brasileiro, criticando a arbitragem do futebol brasileiro, que não é igual lá na Europa, e eles acham que quer dar exemplo lá da Europa lá, né? Criticou aqui o futebol, né? A arbitragem brasileira, criticando que eles têm uma coisa ali, né? Mas ninguém fala nada, né? A imprensa deixa passar, né? Mas quando é a favor do Palmeiras, eles não falam nada, cara. Deixa quietinho, né? Mas quando é contra o São Paulo, aí é um festival, cara. É um festival de vergonha, de horror. Dá nojo, cara. Dá nojo como é o nível da imprensa, de como eles ficam passando pano para Palmeiras, para Flamengo, para Corinthians e para os outros clubes, e menos para o São Paulo, que eles mais odeiam. É o São Paulo Futebol Clube. Por quê? Porque o São Paulo é campeão de tudo, cara. O São Paulo ganhou tudo. Por isso que a inveja deles é essa. Porque eles querem. Qual é a mais alegria deles? É ver o São Paulo ser eliminado, ver o São Paulo ser rebaixado, porque eles estão loucos pro São Paulo cair, né? Para eles fazerem uma verdadeira festa, para eles poderem zoar, zombar, tirar onda com a nossa cara, com a cara do torcedor, né? É isso que eles querem, né? Sempre ver o São Paulo lá embaixo, né? E o timeco deles lá em cima. É incrível como é que é o nível da imprensa brasileira. Uma vergonha. Uma vergonha. E a Leila, nem vou falar mais nada dela, né? Já vergonhou, cara. Essa mulher é ridícula, cara. Ridícula. Você é, Leila. Você, Anderson Matos. Anderson Barros, que na minha opinião é o dirigente lá do Palmeiras, também chorou também. Então deixa esses porcos chorar, que em breve, quando a gente pegar eles na final, quero ver, a gente conversa, entendeu, porcada? O papai vai voltar, porcada. E se nós passar do Novo Horizontino, se a gente passar na semifinal, te prepara, porco.
te prepara que o papai vai papar você na final do Paulistão. Aí a gente conversa, tá bom? Então esse é o recado aí. Um abraço a todos. E domingo, vamos para cima do Novo Horizontino. São Paulo, jogue bola. Diferentemente daquele jogo que nós jogamos contra o Ituano. Nós precisamos vencer esse jogo contra o Novo Horizontino. Nós jogamos em casa, no Morumbi. São Paulo vai ter mais de 50 mil lá no Morumbi. Contra o time Novo Horizontino, que é um baita time. E nós temos que fazer um grande jogo. E vamos conseguir classificar para a próxima fase da Copa Campeonato Paulista. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.